Dando continuidade, então, ao nosso estudo de CSS, nós vamos ver agora como é que nós podemos, então, colocar o CSS dentro de uma página, né? Vamos chamar assim. Como é que nós podemos referenciar um CSS? E nós temos, basicamente, três formas. Então, a primeira forma, essa que eu já apresentei, eu também posso fazer através do CSS externo, um CSS interno, que é esse que eu apresentei, ou através do modo inline. Eu vou criar aqui um, um novo arquivo, né? Chamado o CSS, chamar de arquivos HTML. Como é que nós podemos acessar esse CSS? Eu vou colocar aqui um código HTML, vou colocar um head, eu vou colocar um body. Vou colocar então aqui, ó, algumas informações. Eu vou colocar uma div com um ID exemplo, uma classe do tipo seletor, só para a gente ter um nome, né? Então, quando eu coloco aquele hashtag, ele cria um ID com aquele nome, uma div com aquele nome, uma classe com aquele nome, e vou colocar exemplo de arquivos CSS. Então, bom, seriam só arquivos, né? Mas olha o que eu vou fazer neste caso aqui, ó. Dentro do head, eu vou colocar uma tag style. Eu vou colocar aqui dentro, por exemplo, eu vou falar que se eu tiver um ponto seletor, né, uma classe seletor, vou colocar a fonte color, opa, só a color, né? Cor dela como azul. Então, vamos salvar. Vou deixar assim e vou agora apresentar, né, como está isso lá no navegador. Nós vamos abrir esse arquivo aqui. Vamos abrir ele com o Chrome. Então, aqui está, né? Vou aumentar um pouquinho essa fonte. Então, tá o exemplo de arquivos CSS. Então, neste caso, eu utilizei a classe, né, um seletor do tipo classe, para poder acessá-lo. Mas eu poderia também acessar um outro arquivo. Então, eu vou colocar aqui um link. Eu coloco um link, dois pontos CSS no próprio Visual Studio Code do OnTab, ele já coloca para nós essa informação. Então, ele vai procurar nessa minha pasta um arquivo chamado style.css. Eu vou chamar ele de externo.css, né? E aqui dentro desse arquivo aqui, eu vou criar um novo arquivo chamado de externo.css. E este arquivo tem a mesma estrutura desse bloco de style que eu tenho aqui. Então, por exemplo, neste caso, vou colocar aqui um hashtag, vou chamar ele de exemplo. Ele vai procurar por um ID chamado exemplo. Neste caso do ID exemplo, eu vou colocar um background color de violeta. Vou salvar aqui neste caso. Então veja, no arquivo está sendo referenciado então esse arquivo de CSS externo. E no arquivo de CSS ele está procurando por um ID com o nome de exemplo, né? E você tem esse formato, né? Um link rel, que é qual é a relação, tem um relacionamento que existe com esse arquivo, é um relacionamento, uma relação do tipo folha de estilos, né? Style sheet, e a referência desse arquivo é o externo.css. Agora, se eu voltar no navegador, então ele já colocou uma cor de fundo aqui também, né? Só que já não consigo mais ler direito o que está escrito no exemplo. Neste caso, eu vou voltar. Eu voltarei aqui no código, né? Vou voltar no código e vou colocar a cor como branca. Se melhora isso. Salvar. Volto e atualizo. Pronto, já ficou com uma cor branca. Foi possível nós fazermos a leitura. Pronto. E uma outra forma que eu tenho é que eu posso colocar diretamente aqui dentro, né? Um style, se eu quiser. Então, eu posso colocar aqui um style igual, abre aspas, e aí eu vou colocar aqui a informação que eu quiser, como se eu estivesse colocando essa informação aqui dentro. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um font size de 40 pixels. Coloquei aqui dentro. Eu vou salvar e agora eu vou então verificar isso aqui, atualizar, veja que ele aumentou o tamanho da fonte. Então são as três formas básicas que eu tenho de poder fazer um acesso, uma referência aos arquivos ou às informações de CSS. Eu posso fazer essa referência utilizando um bloco de estilo aqui dentro. Eu posso acessar um arquivo de CSS externo e eu posso fazer de modo inline, dentro do próprio elemento. Dessas formas, a mais agradável, a melhor forma que tem de se fazer é utilizar uma folha de estilos externa, um arquivo externo, até porque nós vamos ter várias configurações dessas, e então é melhor que seja feito externamente.
Durante esses nossos vídeos, os próximos vídeos, nós vamos fazer sempre dessa forma aqui, com esse style interno. Quando tiver alguma exceção, eu vou informar, mas isso é para que a gente possa manter uma visualização no mesmo arquivo, né? Mas o ideal seria que sempre utilizasse um código de CSS externo. Já usar um método inline é, sem dúvida, o método mais desaconselhável para que a gente possa utilizar. Mesmo vamos utilizar isso só quando se quer fazer algum tipo de teste ou pronto para verificar se aquela configuração pode dar certo. É muito comum, pode acontecer, a gente utilizar esse método online quando está programando com algum tipo de framework de JavaScript e ele coloca diretamente o style ali no método, no modo inline, mas não está na forma do desenvolvimento. Você programa em JavaScript e ele vai fazer isso para você, né? É na hora em que ele vai gerar a página HTML. Mas para o desenvolvedor aqui não é o melhor lugar, com certeza, para se fazer isso. Então o melhor é você criar uma folha de estilo externa e poder colocar por lá. Ou até colocar esse bloco de estilos aqui, que é o que nós vamos utilizar agora, porque teremos sempre poucas coisas para fazer. Nos próximos vídeos, nós vamos comentar um pouco sobre a ordem de preferência que tem cada um desses elementos e vamos entender então por que é importante que a gente tenha um lugar específico para poder armazenar e guardar essas informações de CSS.